Iago não tem uma lesão tão séria, mas ainda preocupa para os próximos jogos bastante. Tem aqui uma definição sobre a lesão dele e também o programa SBT Sport Rio, ao qual eu participei na segunda-feira fazendo uma retratação, né? Importante. Vamos falar sobre esse assunto aqui neste Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante aqui a gente e isso importa bastante também pro YouTube divulgar bastante o nosso vídeo, né? E claro também, 1xBet patrocina aqui o canal. Hoje tem bons jogos assim, e jogos interessantes pra você, ó. Cresceu o olho daquela torcida marota. Vou te dar uma estatística, que é uma estatística tosca. O Racing só perdeu uma vez para um time brasileiro jogando dentro do seu estádio. Bem, hoje tem Racing e Flamengo, dá para ganhar um dinheirinho no XBet pelo que você tá vendo das odds aqui do lado. O XBet tem boas odds, o link tá no primeiro comentário, você clica aqui, faz aquele depósito maroto e pode ganhar um dinheirinho com a Libertadores também. E claro, manda o comprovante desse depósito pro e-mail que tá aqui embaixo, você pode ganhar a camisa do Fluminense. Vamos embora para as notícias. Primeira notícia deste vídeo é sobre Iago Felipe, ou Iago, né? Enfim. Iago, jogador que se contundiu contra o Internacional no último domingo, voltaram para o Rio de Janeiro, ele foi reavaliado na segunda-feira, ele saiu chorando muito, né, do jogo, até porque voltava de uma lesão, tinha tido Covid, tinha tudo para poder ter uma boa sequência agora sem dor no Fluminense, e ele sofre uma lesão e assim, é impressionante como é que o jogador sabe quando a lesão não foi aquela lesãozinha para tirar 3 dias de treino, etc, não. Que foi uma lesão pior, né? Iago saiu chorando de campo e, bem, nessa reavaliação que foi feita na segunda-feira, o Globoesporte.com teve acesso e publicou uma matéria sobre qual seria a lesão de Iago. Os resultados dos exames apontaram lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Bem, isso parece muito sério, e de fato é, tanto que a estimativa que o GE colocou é de que seja de 2 a 3 semanas de recuperação de Iago, o que a gente imagina que se ele vai ficar 2, 3 semanas, a expressão que eles usam é fora de combate, ele ainda vai ter mais uma semaninha ali para readequar fisicamente, e aí acabou o ano praticamente, né? Já que a gente tá no dia 20 e pouquinho agora, se botar mais 4 semanas para frente, a gente já tá na semana do Natal. Então é factível a gente dizer que talvez Iago só jogue mesmo em 2021 pelo Fluminense. E isso prejudicaria muito um time que já está muito combalido, na verdade. Porque após o jogo contra o Red Bull, quando provavelmente, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense, voltam o Michel Araújo, volta o Hudson, o Nino, jogadores que tiveram Covid, mas independente desses jogadores, a volância do Fluminense sente. E aí, esse é aquele momento, tanto de Odair Hellmann ter a noção, quanto de também os jogadores se sobressaírem. E quando eu digo jogadores, eu quero dizer os jogadores da base. Calegari talvez vindo para o meio como volante, mas independente disso tem André por ali, tem Martinelli por ali. É a hora que esses garotos vão botar a camisa do Fluminense e vão ter que mostrar serviço. Agora vai ser necessário a utilização deles, já que o Hudson talvez volte, mas contra o Red Bull ainda não joga. Ou seja, a lista de desfalques está gigantesca. E no caso de Iago, preocupa ainda mais porque vinha sendo uma peça crucial do elenco, diria eu, vinha se tornando uma peça muito importante ali, principalmente após o jogo contra o Goiás, no jogo contra o Fortaleza, então foi importante demais. E bem, agora vai ficar fora de combate, talvez só volte a jogar na reta final do Brasileirão, né? Só em 2021 mesmo. A outra notícia desse vídeo, eu acabei não abordando isso porque eu já sabia que ia participar, mas vamos lá. Na sexta-feira passada, foi dia da consciência negra, enfim, no programa SBT Sport Rio, a apresentadora Fernanda Maia acabou falando uma inverdade, né? Uma informação falsa que é muito difundida e que, assim, é tida como verdade para muita gente que não é tricolor. Nós, tricolores, sabemos que a informação que ela falou não é verdade, mas isso não é tão difundido. O que foi a informação? Aquela informação de que o Fluminense não colocava negros para jogar e botava negro passando talco, né, pó de arroz,
para poder parecer branco, e aí por isso o apelido do Fluminense é pó de arroz, que a gente sabe que não é verdade. Bem, ela acabou falando isso, não tinha informação. Eu sou adepto até de, nesses casos, quando a pessoa não tem informação, de crucificar, mas de chegar e falar, olha só, tá aqui a informação, cara. Se mesmo depois disso a pessoa insistir em errar, aí, meu amigo, aí, né, é outra história. Errar uma vez, né, errar mais de uma vez já é burrice. Mas enfim, tanto a retratação foi feita, o entendimento de que houve um erro, que nessa segunda-feira, me chamaram para participar. Inicialmente era só desse pedaço, depois acabou se estendendo. Eu participei do programa inteiro, falando lá de Fluminense, até comentando sobre outros clubes também. Foi muito legal participar lá do programa. E, enfim, a torcida tricolor apoiou em peso. E eu vou colocar aqui agora o trecho sobre a retratação do SBT, da Fernanda, etc. E o comentário que eu faço explicando a história verdadeira. Beleza? Mas se você quiser assistir o programa inteiro, no card aqui tá o link para você ir lá, acessar e ver o programa inteiro, e aí eu faço um desafio. Clica no card, assiste o programa inteiro, mas vai lá no programa e comenta aquele tradicional, Vim pelo Raiz Tricolor. Mede o tradicional Vim pelo Raiz Tricolor, é só clicar no card aqui. Você clicou, vai aparecer só esse vídeo aqui, você já aperta nele e comenta lá, Vim pelo Raiz Tricolor, que dá aquela moral aqui pro canal. Assiste então a retratação do Sport TV e a explicação, né, feita por mim. Agradecer ao Daniel Cohen, lá do Flu Memória, que é sempre quem me auxilia com essas informações mais históricas. Enfim, explicando a história do falso racismo que é imputado ao Fluminense pela história do pó de arroz. Muito bem, meninos, eu preciso fazer uma correção aqui. Presta atenção, na sexta-feira a gente estava falando, no dia 20, Dia da Consciência Negra, sobre a luta dos negros no futebol. E aí eu citei aqui no programa que no Fluminense o pó de arroz era usado para esconder a cor da pele do jogador. Assim que eu saí do ar, o Fluminense me telefonou e falou que o pó de arroz não era usado para esse fim. E me mandou até um vídeo super legal contando a verdadeira história dessa história. Cadê? No dia 13 de maio de 1914, Carlos Alberto, que estava longe de ser o primeiro negro a vestir as 3 cores que traduzem tradição, jogava contra seu ex-clube pela primeira vez, o América. Na realidade, a história do pó de arroz partiu de uma provocação da torcida americana ao Carlos Alberto, que tinha o conhecido hábito de usar talco desde seu ex-clube. Chateados com o fato de o jogador ter saído, os americanos o perseguiram e a torcida tricolor transformou a ofensa em um dos maiores símbolos do nosso futebol. Por décadas, o uso do pó de arroz foi massificado na arquibancada tricolor, o que por ignorância gerou rótulos racistas e homofóbicos de torcidas adversárias, que distorceram por completo a história. Não à toa, com orgulho, o tricolor afirma que nós somos a história. Estamos contra qualquer tipo de preconceito. Afinal, somos o time de todos. Muito bem, essa é a verdadeira história, minha gente, em relação ao pó de arroz no Fluminense. Eu quero deixar minhas desculpas aqui para você que é torcedor do Tricolor e que você conhecia essa história e ficou bravo comigo, e eu também ficaria com você se fosse contrário. É natural, a gente é torcedor, a gente tem que ficar bravo mesmo. Para você, Gabriel, que hoje é o representante tricolor aqui, e para você que não conhecia essa história como eu, tá aí uma história que para muitos é óbvia, né, Gabriel? Mas para outros torcedores, até os que não são tricolor na grande maioria, as pessoas não sabiam dessa história, não é isso? Eu acho que é válido dizer isso, porque assim, no meio tricolor essa história tem sido difundida muito nos últimos anos, né? O tricolor até costuma dizer que uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo uma mentira, né? Então assim, hoje, pra mim, a minha postura como tricolor toda vez que eu ouço alguém contando essa história, falando sobre esse caso, desmistificar isso, de que isso é um fato inventado. Por exemplo, não faria sentido o Fluminense botar o Carlos Alberto, né, que é o cara que usava o talco, o pó de arroz, que era algo totalmente normal na época, o Fluminense fazer isso porque ele era negro em 1914, sendo que o Fluminense já tinha negros desde 1910. O Alfredo Guimarães jogou no Fluminense em 1910, era negro. Então, assim, foi uma história, uma mentira criada e que foi sendo repetida. E agora o Fluminense tem combatido isso mais, os tricolores têm combatido isso mais para não manchar a história do clube, de fato, né? Tá certo. E tá aí pra galera que, como eu, não conhecia essa história verdadeira, só conhecia outra, essa é a história verdadeira em relação ao Carlos Alberto e o seu pó de arroz. E por isso vocês usam também na festa de vocês, né, Gabriel? Foi quanto tempo fora das arquibancadas o pó de arroz?
Olha, ficou muito tempo, foi papo para 20 anos, assim, acredito eu. Eu não vou saber exatamente aqui, mas eu lembro que volta em 2008 na Libertadores. E assim, só para destacar um ponto, né, que é, se tivesse esse fato mesmo, eu garanto que eu seria um dos primeiros a admitir isso, porque eu acho que faz parte até de admitir. A gente tem clubes recentemente fazendo isso, né, o Náutico, por exemplo, fez, etc. Acho importante destacar. Muito bem, é isso aí, então tá registrado aí. Mais uma vez, desculpa a torcida tricolor, e a gente conta aqui sempre a história verdadeira, não é isso? E a gente se errar, a gente se corrige. E para acrescentar, porque acabou que no programa não deu tempo de eu completar, tem um vídeo do Marcos Carneiro de Mendonça, jogador que esteve na época, né, jogava na época com o Carlos Alberto. Bem, tem um vídeo dele falando, e aí eu não vou colocar aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso no futuro, etc. Mas tem um vídeo dele falando que era de fato, era uma coisa que as pessoas usavam na época. Se você pesquisar nos jornais da época, você vai ver que era normal as pessoas passarem talco depois da barba, um negócio meio estranho, mas que hoje em dia tem gente que passa gel no cabelo, né? Isso é maior doideira também pra quem era daquela época. Enfim, então tem essa documentação de uma própria testemunha ocular falando isso. E é sempre bom destacar, né? Não faz sentido o Fluminense ser um time que em 1914 mandava um jogador negro passar talco no rosto ou passar pó de arroz no rosto, e em 1910 já tinha negro no Fluminense. Por que os de 1910 não passavam um pó de arroz também, né? Não faz sentido. Foi um apelido que acabou pegando, era para ser uma zoação e acabou pegando, como por exemplo é o mascote porco do Palmeiras, tem uma história parecida. Enfim, espero ter agregado conhecimento a você. E, claro, pedir o seu like aqui embaixo, a sua inscrição. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!